Há uma evolução estratégica na linha de frente. Os russos foram desconectados do Starlink nas últimas 24 horas, e isso muda tudo. Conversei com franceses do exército ucraniano. Disseram que a intensidade diminuiu e a artilharia russa está menos precisa. Faltam drones. Preciso explicar isso. Starlink, obviamente, é aquela rede de milhares de satélites de comunicação que foram lançados por Elon Musk com a SpaceX. Eles oferecem uma boa velocidade e estão acessíveis em absolutamente qualquer lugar. E no início da guerra, Elon Musk ativou o serviço de emergência na Ucrânia, enviando milhares de terminais. O Starlink virou a base do exército ucraniano, pois as comunicações por rádio falham por interferência. O exército ucraniano hoje é o mais conectado do mundo, à frente dos Estados Unidos. Todos os elementos da guerra moderna dependem de comunicação via internet, atualmente pelo Starlink na Ucrânia. Por exemplo, a comunicação entre postos de comando e unidades no campo permite que equipes na linha de frente solicitem munição ou comida. Inversamente, é pela internet que os homens na linha de frente são avisados sobre futuros ataques russos. Ou se drones russos de observação estão por perto, o que impede suas operações. Como você pode ver aqui neste vídeo, onde cada soldado que está na linha de frente pode ter uma visão completa do que está acontecendo ao seu redor. Considerando os FPV russos e drones de observação, caso eles estejam presentes, eles não podem sair para se reabastecer ou para lançar drones, por exemplo, porque é perigoso demais. Também enviamos informações para os quartéis generais, incluindo sensores na linha de frente, como radares, detectores acústicos e sistemas de guerra eletrônica que permitem detectar mísseis e ouvir os Shaheeds se aproximando. Recebemos vídeos e imagens em tempo real para coordenar operações, como quando um drone designa alvos para a artilharia. Aqui estão imagens que gravei na Brigada Ana de Kiev, quando estava na posição com os canhões César. E você vê que eles também usam, no quartel-general, WhatsApp e Signal para trocar informações. Todos os estados maiores usam algo como Google Meet, recebendo informações da linha de frente diretamente nessas telas. Depois, tem a parte de informática, como as atualizações dos mapas. Vi isso na 3ª Brigada antes de ir para a linha de frente. Eles têm softwares chamados Cropiva para obter a posição dos inimigos antes de lançar um ataque. Para coletar, por exemplo, informações sobre uma trincheira, todas as informações são baixadas pelo Starlink. Também houve atualização dos softwares de guerra eletrônica para sistemas da linha 1 ou grandes drones. Um vídeo será lançado em breve na região de Sivers. Eu estava com eles. O download das informações de atualização dos drones também é feito pelo Starlink. É absolutamente indispensável. Há também o lado moral. Estou na retaguarda, cerca de 15 quilômetros da linha de frente. Todos têm internet e estão conectados, até nos bunkers. Isso também os ajuda a se manterem bem psicologicamente, podendo sempre falar com a família ou assistir filmes para passar o tempo. É preciso entender que, além do aspecto tático e operacional na linha de frente, há também um valor estratégico. Starlink está sendo cada vez mais instalado em dispositivos móveis para transformá-los em armas ou aprimorar as já existentes. O primeiro exemplo foram os drones navais, controlados pelo Starlink a centenas de quilômetros de distância, que permitiram vencer a Batalha do Mar Negro, guiando dezenas de jet skis carregados de explosivos contra navios russos. Depois, os ucranianos aprimoraram o que começou como um sistema improvisado, tornando-o um ativo estratégico para eles. Tanto que os russos tiveram que se trancar no porto de Novorossiysk da mesma forma. Quando eu estava em Kramatorsk, também mostrei para vocês os robôs terrestres como este aqui. Ele possui uma metralhadora calibre 12,7 e leva um bloqueador para impedir comunicações russas com drones. Tudo será controlado do outro lado da Ucrânia, via Starlink, usando essa antena no telhado. E também, desde o final de 2024, os ucranianos instalaram cada vez mais o Starlink a bordo de seus drones kamikazes. Aqui estamos em drones FP-1 Firepoint com muito sucesso, como vemos contra esses aviões que estão baseados no solo. Mas o Starlink também tem uma velocidade tão alta e uma latência aceitável que é até possível atacar helicópteros em voo, enquanto eles estão a dezenas de quilômetros atrás da linha de frente e voam em altitude muito baixa. Isso impede que sejam detectados e, portanto, abatidos por sistemas de defesa aérea convencionais. Por outro lado, obviamente, o Starlink tem limites. Primeiro, depende da boa vontade de Elon Musk. Lembra? Ele se gabou em 2023 de ter impedido um Pearl Harbor russo, ou seja, ele desligou o Starlink. Para poder impedir dezenas de drones navais que estavam avançando em direção aos navios no porto de Sebastopol.
E ao impedir esse ataque, obviamente ele impediu a destruição da frota do Mar Negro, que hoje continua lançando mísseis contra civis. Elon Musk tem sangue nas mãos por ter permitido que seus navios russos continuassem bombardeando civis há mais de 3 anos. A mesma coisa ao mesmo tempo. Final de 2022. Durante a grande contraofensiva, os ucranianos libertaram 20 mil quilômetros quadrados, incluindo as regiões de Kherson e Kupchansk. Agora sabemos que Elon Musk temia que os ucranianos fossem eficientes demais e por isso desligou o sistema nas áreas sendo reconquistadas. E para evitar que a eficácia do exército ucraniano dependa da boa vontade de Elon Musk. Obviamente, foi o Ministério da Defesa e as Forças Armadas dos Estados Unidos que assumiram o controle do Starlink. Depois, o segundo limite é que o serviço é inacessível na Rússia, mas funciona na Ucrânia, inclusive na Ucrânia ocupada. E é por isso que, a partir de 2024, os russos vão começar a copiar os ucranianos no uso dos terminais Starlink. Eles compram em grandes quantidades por contrabando via Cazaquistão, Turquia e Emirados, pagando assinaturas com cartões estrangeiros, principalmente europeus, para não serem percebidos. E isso permitiu ao exército russo copiar as boas táticas ucranianas. Agora eles são mais eficientes na hora de mirar e tudo mais. Obviamente, isso dá um poder igualitário. Mas tem outro problema. Os ucranianos, por exemplo, quando usam o Starlink em mísseis, só podem usá-lo dentro da Ucrânia. E a Ucrânia ocupada, então, é a Crimeia, com muita eficiência. Mas, por outro lado, para os russos, quando eles começarem, a partir do final de 2025, a instalar também Starlink em mísseis, eles poderão atingir toda a Ucrânia, até o fim do país. Isso dá vantagem aos russos, já que antes os ucranianos conseguiam interceptar facilmente os drones russos com os interceptadores Sting. Mas o problema é que, quando há Starlink a bordo de um drone kamikaze, por exemplo, Shahed, ele não precisa mais voar a várias centenas de metros de altitude, de onde é facilmente identificado, detectado e destruído. Eles vão poder pilotá-lo em tempo real, seguindo o terreno, voando muito baixo e, assim, ficando menos visíveis para os radares. O segundo ponto é que, ao chegar a um aeroporto, se você lançou seu Shahed lá, pode achar que há aviões em certos locais. Entre o momento em que você tira a foto de satélite, envia o Shahed e ele chega 6, 8, 10 horas depois, esses aviões podem ter se movido. Agora, quando você é capaz de pilotar o Shahed até o impacto. Com as imagens ucranianas, os russos conseguem fazer alvos e realizar ataques eficazes, como destruir helicópteros. Eles também destruíram maquetes. Falsos F-16 foram posicionados pela Ucrânia para enganar os russos e fazê-los desperdiçar munição, mostrando que isso era possível para eles. E também usaram Shahed com Starlink para atacar trens de passageiros, enquanto eles ainda estavam em movimento. Ou eles driblaram as defesas aéreas ao redor de uma usina elétrica para atingi-la. Na guerra de inverno que os russos tentam impor à população ucraniana, havia um problema real. E na Ucrânia também houve uma mudança no ministro da Defesa, que na verdade era o antigo ministro da Inovação Digital. Ele procurou Elon Musk, relatou o problema e disse que era essencial achar uma solução. E isso foi muito rápido, já que todos os 75 km/h foram simplesmente desativados. Isso significa que os mísseis russos não funcionavam mais. O problema é que os mísseis ucranianos também não funcionavam mais. Então, isso era um sistema igualador. E então, no final, eles encontraram uma solução em menos de 3 dias, que foi implementar uma lista branca. Os terminais Starlink têm um número de série único. E o Ministério da Defesa ucraniano, em cooperação com a Starlink, criou um site onde todos os operadores de Starlink ucranianos podem simplesmente registrar seu Starlink, como pertencentes oficialmente ao exército ucraniano. E em apenas 3 dias, todos os Starlink russos foram desativados. Já recebi feedback de combatentes francófonos engajados na linha de frente ucraniana, no exército ucraniano, e que já me dizem hoje que o exército russo perdeu em eficácia. Por exemplo, a logística pode funcionar melhor, já que, no passado, assim que um carro ou um drone terrestre trazia material, ele era rapidamente alvo dos drones kamikazes. Quando era detectado por um grande drone de observação via Starlink, a informação era enviada às equipes responsáveis por lançar drones kamikazes FPV. Eles ficam em pequenos esconderijos separados, não juntos em um grande bunker. E então, logicamente, como os russos não têm mais a informação sobre a chegada de veículos de abastecimento que vão se deslocar, eles não lançam mais os FPV. A artilharia russa erra mais. E então, aparentemente, há as primeiras tentativas. Pequenos assaltos, pequenas incursões em posições para obter informações, capturar prisioneiros, recuperar equipamentos.
Bem, os russos não estavam cientes de que havia um assalto ucraniano acontecendo em uma pequena incursão. Foi na região de Izium que me contaram isso, então isso significa que a frente está mudando, e está mudando em favor dos ucranianos. Estrategicamente, isso pode ter efeito global, pois havia alinhamento entre os dois exércitos conectados. E de um dia para o outro, o exército russo não tem mais essa vantagem, e volta ao nível do exército russo de 2022. E então temos muitos soldados russos que compartilham mensagens nas redes sociais sobre seus Starlinks, que se recusam a deixá-los se conectar, ao comando que diz claramente que está desorganizado, como a unidade abertamente neonazista chamada Huzit, cujos chefes reclamam de ter que ir para a linha de frente com os operadores de drones para ter visibilidade sobre a linha de frente. Enquanto isso, os soldados russos pedem à população ajuda para encontrar alternativas. Mas lançar centenas de satélites, como Elon Musk, não acontece da noite para o dia. Não existe uma alternativa russa ou chinesa que permita substituir o Starlink. Existem projetos, existem ambições, mas por enquanto isso não é absolutamente operacional como pode ser o Starlink. Ou a alternativa europeia, que se chama OneWeb HotelSat, que ainda não está tão implantada, mas que já é, mesmo assim, a segunda maior rede, que foi usada uma vez pelos ucranianos na ofensiva de Kursk. Quando eles empregaram recursos, o Starlink não funcionava em Kursk, já que era território russo, e então foi usado o HotelSat OneWeb. É um pouco menos denso e eficiente por enquanto. Em alguns anos, terão o mesmo nível do Starlink, mas por hora é Starlink e depois o OneWeb. Por outro lado, não há nada para russos e chineses, que hoje estão realmente presos e na linha de frente. Isso muda tudo, tanto que alguns dizem: agora os russos vão ter que aceitar um cessar-fogo, pois não podem se dar ao luxo de ficarem cegos. Como a artilharia já não tem a mesma eficácia, isso representa uma vantagem estratégica para a Ucrânia. Precisamos repensar nossos exércitos. Se algum dia enfrentarmos um exército que tenha essa conectividade total, em todos os lugares, em cada unidade, em cada combatente. E se nós não tivermos isso, vai ser um verdadeiro problema. O que os russos podem fazer? Eles não conseguiram mirar, bloquear ou impedir o funcionamento do Starlink desde o início, apesar de ataques cibernéticos, apesar de tentativas de atingir a rede Starlink. Isso se conecta direto aos satélites, semelhante a raios laser, sem emitir para todos os lados como rádio ou radar. Isso faz com que o sinal em si seja difícil de detectar, e portanto não é possível localizar onde estarão, por exemplo, os inimigos dessa forma. Para destruí-los não é possível, bloqueá-los não funciona. Então, a outra opção, os russos. Serviços de inteligência ocidentais revelaram isso meses atrás. Criaram um satélite que liberava milhares de esferas de aço em todas as direções para destruir a rede Starlink. Porém, como os russos também a usavam, ainda não utilizaram esse método. Podemos nos perguntar, será que eles querem destruir toda a rede Starlink? E, inicialmente, essa destruição? Se esse foguete fosse lançado com seus estilhaços, poderia destruir redes de comunicação em baixa órbita, como a Starlink, em poucos meses. Ao destruir um satélite, muitos detritos são gerados. Como vimos antes, chineses e americanos mostraram força destruindo um satélite. Agora, com milhares em órbita, se centenas forem destruídos, obviamente, isso gera um efeito bola de neve que pode destruir toda a constelação. Hoje, teme-se que os russos possam fazer isso com a Starlink, porque, obviamente, há vulnerabilidade no espaço, para que os ucranianos alcancem o mesmo nível dos russos, que hoje estão desconectados. É isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Foi uma análise direta do que está acontecendo no campo, porque os caras que estão lá primeiro agradecem pela ajuda que vocês dão a eles, querem agradecer pelo seu apoio e pelo seu suporte. Você vê um operador francês com um detector de drones que mostra a imagem do drone russo e permite saber se está sendo visado. No geral, todos continuarão lutando e a guerra não acabou. Isso precisa ficar claro. Esperamos que isso acelere o desejo russo de desistir ou parar de perder homens. Mas ainda estamos longe disso. A pressão deve continuar. Bom, espero que vocês tenham gostado e até muito em breve.